Ethel Louise Atwell saiu de casa em Newark e foi para o seu trabalho em Staten Island. Ela chegou ao local, saiu de dentro do carro e nunca mais foi vista novamente. Olá, ouvintes queridos! Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. E o episódio de hoje, Alexandre, é um daqueles casos que faz a gente passar um pouquinho de raiva. Não só pelo desaparecimento da Ethel, mas por vários outros motivos, né? Que vocês vão entender melhor ao longo desse episódio. E eu não sei se você reparou, marido, mas esse é o nosso episódio número 199. 199. Eu não acredito que eu já gravei isso tudo, já contei tantas histórias assim pra vocês. É muita coisa. É muita coisa pra qualquer um. Inclusive, Marcela, eu tive uma excelente ideia. Por que Você? Sua cara foi ótima. É esse tipo de coisa que as pessoas não assistem. Então... eu achei... Mentira, a gente achou que seria uma excelente ideia de gravar o episódio 200 em live, mas dessa vez em live aberta pra todo mundo. Sim. Certo? Geralmente a gente faz essas lives só pros apoiadores, né? Uhum. Mas eu também acho que o episódio 200 merece uma comemoração mais legal e que todos os nossos ouvintes devem ter a chance de assistir a gravação desse episódio. Então, queridos ouvintes, a gente deve, se tudo der certo, como eu sempre digo, a gente deve gravar na quinta-feira, dia 10. É o dia que sai esse episódio. O dia aqui. que você está ouvindo esse episódio, se você ouviu no dia que ele saiu. Sim. Então, de noite, às 8 horas, de todas as vezes que a gente fez live, quinta-feira foi o dia que mais deu ibope pra gente. Então, se você está ouvindo esse episódio na data da publicação, ou está ouvindo esse episódio 6, 7 horas da noite, corre pro YouTube, procura Detetive do Sofá, e a gente vai fazer a nossa live aberta para todo mundo, não só para os nossos apoiadores. E, se você quiser se tornar um apoiador, esse é o segundo recado que eu preciso dar, você dá uma olhada lá no apoia-se/Detetive do Sofá ou orelo.cc/Detetive do Sofá. E fica aí um aviso importante a quem é nosso apoiador já. Dá uma checada na Orelo para ver se está tudo direitinho com o apoio de vocês, se ele descontou quando tinha que descontar, se ele não deu problema no cartão, porque a gente infelizmente ouviu falar que muita gente teve dificuldade para apoiar nesse mês de setembro. Então, se você não está sabendo de nada que está acontecendo com a Orelo, dá uma olhada lá no aplicativo, vê se teu apoio ainda está válido, se está tudo certinho, entendeu? Não só com o Detetive do Sofá, eu acho que isso está acontecendo com várias pessoas todo mundo que apoiam, né? Eu espero que quando esse episódio for ao ar no dia 10 de outubro, tudo já esteja bem, tudo já esteja 100% e nossos queridos ouvintes possam apoiar pelo Orelo como sempre fizeram. Dito isso, Marcela, me conta o que aconteceu com a Ethel Louise. Ethel Louise Atwell, de 46 anos, desapareceu de Staten Island, em Nova York, em 24 de outubro de 78. Na época do seu desaparecimento, a Ethel tinha cerca de 1,68 m de altura e pesava aproximadamente 72 quilos. Ela era uma mulher preta, com cabelos e olhos castanho escuros. A Ethel foi vista pela última vez vestindo um sobretudo azul e sapatos pretos. Ela saiu de sua casa em Newark, na cidade de Nova Jersey, às 5h30 da manhã para ir trabalhar no Staten Island Development Center, anteriormente conhecido como Willowbrook State School. Esse local, o Staten Island Development Center, era uma instituição para crianças com deficiências intelectuais
e a Ethel trabalhava como auxiliar de fisioterapia. Às 6 da manhã, ela chegou ao seu local de trabalho e estacionou seu veículo atrás do edifício 47. Estava escuro no estacionamento e as luzes da rua estavam apagadas. Da rua que eu digo, do lado de fora do complexo. Pouco depois da Ethel sair de dentro do seu carro, 2 funcionárias que estavam dentro do centro, numa varanda próxima, ouviram uma comoção do lado de fora, no estacionamento. Uma voz masculina disse: "Vamos, vamos, anda logo!" E, logo depois, elas escutaram a voz da Ethel dizendo: "Não, não, você vai me machucar!" E isso foi seguido por um grito cortante. As 2 funcionárias não conseguiram enxergar o que estava acontecendo por causa da escuridão, da falta de luminosidade. Mas elas correram e ligaram para a polícia imediatamente. Quando as autoridades chegaram, a Ethel já tinha sumido. Mas eles encontraram a sua bolsa, um brinco, um dos seus sapatos, 3 botões pretos que tinham sido arrancados do seu sobretudo e a prótese dentária dos dentes superiores da Ethel. Todos esses itens estavam espalhados pelo chão ao lado do carro. As chaves do carro dela foram encontradas logo depois que as buscas se iniciaram. Elas estavam numa floresta próxima, a cerca de 23 metros de distância do carro da Ethel. Parecia que ela tinha sido arrastada por alguém à força e que tinha lutado com o seu agressor o quanto ela pôde. Mas eu acho que o agressor devia ser alguém bem forte, porque conseguiu arrancar até a prótese dentária dela. Logo que a Ethel desapareceu, as autoridades informaram a mãe dela, a Mary Davis, e os 4 filhos da Ethel. Ela era uma mulher divorciada que tinha criado os filhos sozinha. Eles já eram adultos. O mais novo dos 4 tinha 18 anos na época e ele tinha acabado de se alistar na Marinha. Os outros 3 filhos ainda moravam em Newark, perto da mãe, e a Ethel tinha um contato quase diário com os filhos e com as 2 netinhas que ela possuía. A Ethel morava com a mãe dela, que precisava de alguns cuidados. E a mãe, a Mary, foi a última pessoa, além do agressor, a ter visto a Ethel. Assim que recebeu o telefonema da polícia, o Kenneth, o filho mais velho da Ethel, foi direto para o Staten Island Development Center para ajudar nas buscas pela mãe dele. Ele também avisou aos irmãos o que estava acontecendo. A polícia conduziu uma busca usando helicópteros, cães farejadores e vários policiais e mais de 500 funcionários do Centro de Desenvolvimento procuraram a Ethel a pé e a cavalo no entorno do local e na floresta próxima. Todos os prédios do centro também foram revistados. Os cães farejadores não conseguiram encontrar um rastro da Ethel, o que era muito preocupante, porque era um indício de que ela tinha sido levada dali de alguma forma. E o mais provável seria ela ter sido colocada dentro de outro veículo. Mas a equipe de segurança que ficava a postos nas 2 entradas do Staten Island Development Center declarou que nenhum veículo havia saído do local após o desaparecimento da Ethel e o momento em que a polícia chegou. Então, aonde a Ethel foi parar? Nessas buscas, a única coisa que foi encontrada foi uma calcinha, mas não se sabe se ela pertencia a Ethel ou não. O Kenneth foi quem confirmou que os pertences ao lado do carro realmente eram da mãe dele, mas ele não tinha como identificar uma calcinha. Mas se aquela calcinha realmente fosse da Ethel, então onde estavam o resto das roupas dela? E onde estava a própria Ethel? Os colegas de trabalho, lá do Staten Island Development Center, disseram que a Ethel era uma pessoa maravilhosa, que nunca teve nenhum tipo de problema ou desentendimento com nenhum colega de trabalho. E ela já trabalhava lá há mais de 15 anos quando ela desapareceu.
A Ethel também era uma pessoa muito carinhosa, gentil e preocupada com os pacientes do local. E vocês vão ver daqui a pouco que isso era algo raro naquele lugar. As duas funcionárias que testemunharam parcialmente o ataque a Ethel forneceram informações à polícia para que fosse feito um retrato falado do perpetrador. Mas elas disseram, que estava bem escuro naquele momento e que as luzes da rua não estavam acesas. Então foi bem difícil para elas conseguirem dar uma boa olhada no homem responsável pelo desaparecimento da Amy. Mesmo assim, tem lá um retrato falado desse homem e vai estar lá no nosso Instagram para vocês verem. Em 31 de outubro, os 4 filhos da Ethel enviaram uma carta aos detetives do Departamento de Polícia de Nutley, em Nova Jersey, solicitando mais assistência para tentar encontrar a mãe deles, já que a investigação de Nova York estava paralisada. Lembrando que a Ethel morava em Nova Jersey e trabalhava em Staten Island, que fica em Nova York. E como a polícia de Nova York não fez mais nada depois dessa busca inicial, a família da Ethel estava fazendo de tudo para conseguir mais visibilidade e mais recursos para tentar resolver o desaparecimento dela. Mas o que aconteceu com a Ethel naquele dia continua sendo um mistério até hoje. 2 meses antes da Ethel desaparecer, uma enfermeira coreana de 44 anos, chamada Shin Lee, foi encontrada estuprada, assassinada e enterrada numa cova rasa no terreno do Staten Island Development Center. O seu assassinato também nunca foi resolvido e existem ainda menos informações disponíveis sobre a Shin Lee e o caso dela do que existem sobre a Ethel. E vocês viram que tem pouquíssimas informações sobre o caso e a própria Ethel, né? Mas é curioso que 2 mulheres que trabalhavam no Centro de Desenvolvimento tenham uma sido assassinada e outra desaparecido tão próximas uma da outra e que isso não tenha virado notícia. O Staten Island Development Center era um local infame e esses não foram os únicos crimes que aconteceram por lá. Então, eu quero dar um contexto para vocês sobre esse lugar em questão. Até o ano de 1974, o Staten Island Development Center tinha o nome de Willowbrook State School. O local foi originalmente planejado para funcionar como uma escola para crianças com atrasos de desenvolvimento. Quando a construção foi concluída, em 1942, ele acabou sendo usado como um hospital do Exército. Afinal, a Segunda Guerra estava a todo vapor. Depois que a guerra acabou, houve algumas discussões sobre o que fazer com aquelas instalações. Pensaram até em fazer um daqueles lugares lá para os veteranos e tal, sabe? Uhum. Mas, em outubro de 47, o Departamento de Higiene Mental de Nova York teve autorização para abrir a escola que tinha sido originalmente planejada. E desse ponto em diante, há uma lista enorme de crimes cometidos no local. A Willowbrook State School era tecnicamente uma instituição estatal para crianças com deficiência intelectual. Mas, na verdade, aquilo lá funcionava mais como um depósito para adultos e crianças com deficiências em geral, que eram largados lá por seus pais ou responsáveis que não os queriam ou não sabiam como cuidar deles. Muita gente enviava os filhos para Willowbrook após serem encorajados por médicos a abandonar os seus filhos deficientes pelo bem da família. Esses pais não faziam ideia de que estavam condenando essas crianças e até adultos a uma vida de agonia, negligência e abuso por aqueles encarregados dos seus cuidados. Qualquer pai que lutasse para proteger os seus filhos ali naquela instituição era rotulado de criador de problemas pela administração e, em seguida, era submetido a ameaças e manipulação.
Longe de ser uma escola, Willowbrook era superlotada, subfinanciada e com falta de pessoal a tal ponto que os moradores raramente recebiam cuidados básicos, muito menos educação, estimulação mental ou instrução em habilidades sociais ou higiene, por exemplo, que era o que a escola prometia, que daria para essas pessoas. Menos de 20% das crianças que moravam lá frequentavam aulas, e as que frequentavam geralmente eram residentes da ala experimental. Os pais desinformados dessas vítimas não tinham ideia de que os formulários que eles assinavam para pular a lista de espera, de admissão, ou que assinavam em troca de uma melhor qualidade de vida para os seus filhos ali dentro, na verdade, forneciam consentimento para que os filhos participassem de pesquisas médicas, financiadas pelo Departamento de Defesa, sobre hepatite, sarampo e outras doenças. Nossa. Anos mais tarde, o vacinologista Maurice Hilleman descreveria os estudos sobre hepatite realizados naquela instituição como os experimentos médicos mais antiéticos já realizados em crianças nos Estados Unidos. Entre as décadas de 50 e 70, os pesquisadores Saul Krugman e Robert McCollum conduziram estudos sobre hepatite nas crianças de lá. Originalmente contratados para ajudar a controlar os surtos já comuns de hepatite que aconteciam em Willowbrook, o Saul Krugman decidiu usar as crianças de lá para estudar o vírus. Ele queria descobrir como o vírus da hepatite se espalhava e se ele poderia ser prevenido. Um dos experimentos feitos pelo Saul Krugman envolveu alimentar algumas das crianças saudáveis com amostras do vírus vivo, que tinham sido coletadas das fezes de outras pessoas infectadas. Nossa. Obviamente, todas as 60 crianças que foram as cobaias involuntárias desse experimento ficaram muito doentes. O Saul Krugman achou que não tinha nada de errado com isso, porque as crianças provavelmente teriam contraído o vírus eventualmente. E esse não foi o único problema que aconteceu na instituição. Com uma capacidade original de ter 4.000 pessoas, 4.000 residentes, pacientes morando ali, em 1965, Willowbrook estava abrigando mais de 6.000 pessoas. Havia apenas um enfermeiro por ala e mais de 200 residentes vivendo em casas construídas para menos de 100 pessoas. As condições eram absolutamente horríveis. Superlotado, imundo, sem funcionários suficientes para cuidar adequadamente do local e das crianças. Elas, por sua vez, usavam trapos. Isso quando elas tinham alguma coisa, alguma roupa para usar. E estavam sempre sujas. Doenças eram muito comuns. Abuso físico e sexual também. As crianças que queriam continuar sua educação não conseguiam. Crianças com deficiências físicas mais graves eram deixadas deitadas em sua própria sujeira. A comida era nojenta e havia muito pouca ajuda para aqueles que precisavam de auxílio para comer, fazendo com que alguns engasgassem ou acabassem passando fome. Era um lugar onde aqueles considerados inferiores pela sociedade na época eram colocados fora do caminho e esquecidos. Estima-se que 12.000 moradores morreram em Willowbrook entre 1950 e 1980, aproximadamente 400 mortes por ano. Muitos que vieram para Willowbrook viveram uma existência curta e brutal. Eles morreram por negligência, violência, falta de nutrição e má administração médica ou em experimentos mal-sucedidos, como aquele experimento da hepatite. Alguns simplesmente desapareceram ou cometeram suicídio. É claro que nem todos os médicos, enfermeiros e funcionários do local
eram indiferentes ou incompetentes. Algumas pessoas fizeram coisas muito boas e outras fizeram coisas terríveis. Tem gente boa e gente ruim em todo lugar, né? Houve relatos de funcionários usando seu próprio dinheiro para comprar itens de primeira necessidade para os residentes, incluindo roupas, sabonete, desodorante, entre outras coisas. Também havia médicos maravilhosos que realmente se importavam com os moradores do local, como o Dr. Michael Wilkins, que arriscou tudo para trabalhar com o repórter Geraldo Rivera e expor os horrores daquela instituição. A Ethel Atwell, ela se encaixava nessa lista pequena de pessoas que queriam fazer o bem ali dentro. A Ethel era uma pessoa tão boa que, segundo o filho dela, o Kenneth, com quem eu falei, às vezes ela levava até alguns pacientes para a própria casa para cuidar deles. Os pacientes passavam o fim de semana lá com ela ou passavam uma noite sob os cuidados da Ethel, que era como se fosse uma mãe para eles. Ela também usava quase todo o salário dela para comprar as coisas que os pacientes ou a instituição precisassem, além de ser uma profissional muito esforçada e muito dedicada. Em 1965, o senador Robert Kennedy fez uma visita surpresa a Willowbrook. Ele encontrou milhares de moradores vivendo em sujeira e imundície, com suas roupas em farrapos, em quartos menos confortáveis e alegres do que as gaiolas em que os animais são colocados num zoológico. Essas são as palavras do Bob Kennedy. O Kennedy passou a descrever a instituição como um poço de cobras. A visita colocou as condições em Willowbrook no centro das atenções nacionais e o estado de Nova York respondeu desenvolvendo um plano de melhoria de 5 anos. No entanto, após fazer pequenos ajustes, as condições na instituição rapidamente voltaram às condições desumanas que a haviam lançado à consciência pública. Em 1972, o repórter investigativo da ABC News, Geraldo Rivera, atraiu novamente a atenção nacional para Willowbrook, com uma exposição televisiva que foi assistida por milhões de pessoas. Willowbrook, The Last Disgrace, expôs a séria superlotação da instituição, práticas desumanizantes, condições perigosas e abuso regular dos residentes, e o público ficou novamente indignado. Após essa exposição do Geraldo Rivera, mais de 5.000 pais entraram com uma ação coletiva contra o estado de Nova York pelo tratamento dos seus filhos. O processo alegou que as condições em Willowbrook violavam os direitos constitucionais dos moradores. Os pais descreveram várias violações, incluindo confinamento de moradores por períodos indeterminados, deixar de realizar avaliações periódicas dos moradores para saber o seu progresso, não fornecer programas educacionais adequados ou serviços como terapia da fala, terapia ocupacional e fisioterapia, superlotação, falta de privacidade, não fornecer proteção contra roubo de propriedade pessoal, agressão ou ferimentos, vestuário, refeições e instalações inadequadas, incluindo as instalações sanitárias, confinar os moradores em camas ou cadeiras ou na solidão, instalações médicas inadequadas e falta de pessoal e incompetência na equipe profissional. Em 74, a escola foi renomeada para Staten Island Development Center, para tentar evitar ou diminuir a má fama do local. O nome Willowbrook já estava gerando muita comoção e deixando as pessoas, com raiva e transtornadas. Em 75, o decreto de consentimento de Willowbrook foi assinado, com o estado de Nova York se comprometendo a melhorar a colocação comunitária para a agora designada Classe Willowbrook. Sob os termos do acordo, Willowbrook recebeu um prazo de 5 anos para reduzir o seu número de residentes de 6.000 para não mais do que 250. Como?
Pois é, porque eles chegaram à conclusão que 250 era o número de pessoas que aquele lugar daria conta, do jeito que ele estava, né, funcionando. Com aquele número de funcionários, com aquelas instalações, com aquilo tudo. A capacidade deveria ser 250. Nem mas 4.000, que era o projetado. Sim. E tinham 6.000 pessoas ali dentro. E o que ia fazer com as outras 5.750? Tinha que realocar essas pessoas, né, para outros lugares e tal. Em 83, o estado de Nova York anunciou planos para fechar o Willowbrook de vez. No final de março de 86, o número de residentes alojados lá havia diminuído para 250. E os últimos residentes deixaram o local em 17 de setembro de 87. Willowbrook é uma história trágica, mas é uma história que não deve ser esquecida. Embora a instituição tenha sido fechada, a luta pelos direitos das pessoas com deficiência ainda está em andamento. O que aconteceu lá deve servir como um lembrete para que todos sejamos mais protetores com os mais vulneráveis entre nós, e que todo ser humano tem o direito de aprender, de crescer e, mais importante, de ser tratado com gentileza, respeito e compaixão, como a Ethel tratava todos os pacientes dela. A maioria dos relatos sobre o desaparecimento da Ethel menciona uma possível ligação com um sequestrador condenado de Staten Island, criminoso sexual e possível assassino em série chamado Andre Rand. Mas não há evidências reais de que os dois tenham se cruzado em outubro de 78. Muitas pessoas suspeitam ainda que o Andre Rand também deve ter algum envolvimento no assassinato da Shin Lee. Andre Rand, conhecido como o bicho-papão de Staten Island, nasceu com o nome de Frank Russian em 11 de março de 44 em Nova York. O pai dele morreu quando ele tinha 14 anos e a mãe foi internada no Pilgrim Psychiatric Center, onde ele e a irmã a visitavam. Entre 66 e 68, usando o nome Frank Bruchette, o Andre trabalhou como zelador, ordenança e auxiliar de fisioterapia, adivinha onde? No Willowbrook. No Willowbrook State School. Em 5 de maio de 69, o Andre Rand foi preso no Bronx por sequestrar e tentar estuprar uma menina de 9 anos, a quem ele havia atraído para dentro do seu carro e levado para um terreno baldio. O Andre chegou a tirar as próprias roupas e as roupas da menina, mas felizmente um carro de polícia que passava interrompeu o crime. Acusado de tentativa de estupro, ele se declarou culpado de abuso sexual e foi sentenciado a 4 anos de prisão. Ele ficou preso por 16 meses e ganhou a condicional em janeiro de 72. Quando saiu da prisão, ele mudou legalmente o seu nome para Andre Rand. Em 79, ele foi acusado de estuprar uma jovem e uma menina de 15 anos, mas nenhuma das duas apresentou queixa. Em 83, dirigindo um ônibus escolar, o Andre pegou um grupo de 11 crianças de um ginásio de Staten Island, comprou hambúrguer para elas, isso tudo, lógico, sem o consentimento dos pais das crianças, e as levou para o aeroporto internacional Newark Liberty. Nenhuma das crianças foi ferida nesse encontro, mas o Andre foi preso pelo sequestro das 11 crianças e cumpriu 10 meses de prisão. E depois soltaram ele de novo, porque era assim que funcionava, né? Você sequestrou umas crianças... Vai preso. Pode sair, esse não é grave o suficiente. Sai condicional, muda o nome de novo e começa de novo. Em 88, ele foi acusado de sequestro e assassinato em primeiro grau de Jennifer Schweiger, uma menina de 12 anos com síndrome de Down. Em 2004, ele foi acusado do sequestro de Holly Ann Hughes, de 7 anos, que aconteceu em 81. Acredita-se também que ele tenha se envolvido no desaparecimento e provável assassinato de outras 4 pessoas, 2 meninas, uma jovem de 18 anos e um homem de 22 anos.
Alice Pereira tinha 5 anos quando desapareceu de seu prédio em Staten Island em 72. Ela estava brincando no saguão do prédio com seu irmão quando ele a deixou sozinha por um momento. Após procurar a menina e não conseguir encontrá-la, a mãe da Alice relatou seu desaparecimento. Os pais da Alice eram divorciados. A menina morava com a mãe e o pai dela morava em Manhattan. As autoridades inicialmente acreditaram que o pai da Alice a tinha levado, mas ele foi inocentado. O Andre Rand é o principal suspeito no caso da Alice, porque ele estava trabalhando como pintor naquele prédio na época do desaparecimento dela. A menina nunca foi encontrada. Audrey Nirenberg, de 18 anos, foi vista pela última vez saindo da casa de sua família no Brooklyn em julho de 77. Audrey disse para a mãe que ia comprar cigarros numa loja de conveniência a 2 quarteirões de distância e voltaria logo depois, mas ela nunca mais apareceu. A Audrey havia sido diagnosticada com esquizofrenia e, por causa disso, já havia passado breves períodos em várias instituições de saúde em Manhattan, no Brooklyn e no Queens, entre 74 e 77. Na época do seu desaparecimento, ela era paciente ambulatorial numa clínica psiquiátrica do Brooklyn. Em 4 de julho de 77, na noite anterior ao seu desaparecimento, Audrey tinha ido com a sua família para Staten Island para ir no cinema. E esse cinema ficava ao lado de um acampamento onde o Andre Rand havia morado anteriormente. Só para, esclarecer, depois que ele saiu do trabalho dele em Willowbrook, que ele ficou trabalhando lá por 2 anos, ele virou um andarilho. Ele ficou morando em Staten Island ainda, mas ele não tinha uma residência. Ele fazia acampamentos e morava na floresta ou em casas abandonadas, sabe? Coisas assim. Holly Ann Hughes, de 7 anos, foi vista pela última vez em 15 de julho de 81 em Staten Island. Sua mãe a mandou ir no mercadinho próximo comprar uma barra de sabão, e ela foi vista pela última vez comprando o sabão por volta das 21h30. Holly nunca mais voltou para casa e nunca mais se ouviu falar dela. Um mês após o desaparecimento da Holly, sua mãe recebeu um telefonema de um homem que se identificou como Saul, que a informou que estava mantendo a criança em cativeiro e pediu que a mulher se encontrasse com ele para que os dois se envolvessem em atos sexuais na frente de uma câmera em troca do retorno seguro de Holly. A mãe foi com detetives encontrar o tal de Saul na Penn Station, em Nova York, mas ele nunca apareceu. Ela nunca acreditou que o Saul realmente tinha a filha dela. A essa altura, ela achava que a Holly já estava morta. Em janeiro de 2002, muitos anos depois, as autoridades examinaram o quintal da antiga casa do Andre Rand em Staten Island, mas não conseguiram encontrar nenhuma evidência referente ao caso da Holly. Pouco depois do desaparecimento da menina, a polícia interrogou o Andre e revistou seu carro, mas não o processou até 20 anos depois. A mãe da menina identificou a voz do Andre como a mesma voz que ela ouviu durante o telefonema de extorsão. Algumas testemunhas alegaram terem visto o Volkswagen verde do Andre rondando a loja onde a Holly desapareceu em 81. E outras testemunhas ainda viram a própria Holly no carro dele. Ele reconheceu que brincou de esconde-esconde com a Holly no dia em que ela desapareceu e lhe deu dinheiro para comprar sabão porque ela estava suja. Mas ele alega tê-la deixado antes que ela desaparecesse. As autoridades também determinaram que a tia do Andre morava no mesmo prédio onde a família da Holly residia. O Andre Rand foi condenado pelo sequestro da Holly em outubro de 2004. Ele nunca foi acusado do assassinato da menina devido à falta de evidências. E ele foi sentenciado a 25 anos de prisão por esse crime. Em 14 de agosto de 83, uma menina chamada Tia Reese Jackson,
de 11 anos, foi vista pela última vez saindo de um hotel em Staten Island. A família dela estava morando nesse hotel. Às 13h30, enquanto a mãe da tia Riz dormia, outro morador do hotel mandou a menina ir comprar asinhas de frango. A tia Riz nunca mais voltou ao hotel e nunca mais se ouviu falar dela. Sua mãe acordou às 16h30 e, vendo que a filha estava desaparecida há 3 horas, imediatamente chamou a polícia. Tia Riz estava muito doente nessa época. Ela sofria de diabetes, asma, pressão alta e estava ainda com nefrite, que é uma inflamação dos rins. A menina também foi declarada como portadora de deficiências de aprendizagem. O Andre Rand tinha um acampamento a menos de 800 metros desse hotel onde a família dela estava morando, e a mãe da tia Riz disse que viu um homem com a descrição dele vagando no estacionamento do local. Embora o Andre tenha sido interrogado, nenhuma acusação foi registrada em relação ao desaparecimento da tia Riz. Hank Gafforio, um nativo de Staten Island de 22 anos, saiu para beber em 8 de junho de 84. Ele foi ao Spa Lounge e permaneceu lá até o bar fechar às 4 da manhã. Antes de desaparecer, ele foi visto no bar com o Andre Rand. O Hank Gafforio foi descrito como sendo lento e tinha um quociente de inteligência na casa dos 70. O Hank morava com os pais e 3 irmãos na Heberton Avenue, o mesmo quarteirão em que o Andre Rand morava nessa época e logo na esquina da residência da Holly. O corpo do Hank Gafforio nunca foi encontrado. Jennifer Schweiger, de 12 anos, nascida com síndrome de Down, foi dada como desaparecida em julho de 87. Testemunhas avistaram a Jennifer caminhando com o Andre Rand. O corpo da menina foi encontrado numa cova rasa após uma busca de 35 dias. Enquanto vasculhava a área ao redor da Willowbrook State School, um ponto em particular chamou a atenção de um bombeiro aposentado de Nova York. Ele voltou ao local com a polícia e o corpo da menina foi desenterrado dessa cova rasa. Os restos mortais foram positivamente identificados como sendo da Jennifer Schweiger. A polícia vasculhou o terreno em busca de evidências e encontrou um dos acampamentos improvisados do Andre Rand próximo à cova. Em 88, o Andre foi acusado do sequestro e assassinato em primeiro grau da Jennifer. O júri de Staten Island não conseguiu chegar a um veredito sobre a acusação de assassinato, mas condenou o Andre pelo sequestro. Ele foi sentenciado a 25 anos de prisão. Juntando com os 25 anos que ele pegou depois pelo sequestro da Holly, ele provavelmente nunca mais vai sair da prisão, porque ele só será elegível para condicional em 2037, quando já estiver com 93 anos. O Andre Rand é listado como um possível suspeito no desaparecimento da Ethel Atwell, embora isso pareça estar relacionado principalmente à localização. Ambos trabalharam em Willowbrook, inclusive trabalharam no local na mesma época, mas não há nada que prove que eles se conheciam, que eles tiveram algum contato. Porque, apesar de ter poucos funcionários para cuidar daqueles 6.000 moradores, tinham mais de 600 pessoas trabalhando no local. Então, realmente não dá para saber se um funcionário ia conhecer todo mundo que trabalhava lá. A rotatividade de funcionários em Willowbrook também era muito alta. O Andre Rand morava em Staten Island e ele cometeu a maioria dos seus crimes suspeitos por lá. O Andre vivia nos túneis abaixo de Willowbrook, porque além de ter as instalações onde ficava a escola, entre aspas, esse centro de desenvolvimento, ainda tinham muitas ruínas que ficavam por ali, porque o terreno foi comprado pelo estado de Nova York para construir a escola e eles demoliram e tiraram várias pessoas que moravam ali das suas casas, realocaram essas pessoas e tal. E teve algumas dessas casas que eles não incorporaram
ao Centro de Desenvolvimento. Essas casas ficaram abandonadas na floresta, entendeu? Além disso, tinham vários túneis subterrâneos em Willowbrook. Tinham muitos locais para o Andrew e para outras pessoas também se esconderem e até morarem sem serem descobertos. O Andrew vivia nos túneis abaixo de Willowbrook e nas florestas ao redor do local, só se aventurando em Staten Island à noite para sequestrar e assassinar crianças desavisadas que ficavam fora depois do toque de recolher. Por isso ele era conhecido como o Bicho-Papão de Staten Island. De acordo com um documentário chamado Cropsey, que fala sobre os crimes cometidos pelo Andrew Rand e os crimes dos quais ele é suspeito, alguns investigadores especularam que o Andrew pode ter se envolvido com o satanismo e fornecido as crianças para serem sacrificadas. Clássico dos anos 80. Clássico dos anos 80, né? Afinal, isso aqui aconteceu no final dos anos 70 e início dos anos 80. Então, lógico que pânico satânico foi enfiado no meio. Também havia policiais que pensavam que o Andrew não cometia os seus crimes sozinho. E muitos acreditavam que ele estava passando as crianças para os seus amigos nessa rede subterrânea de moradores de rua e deficientes intelectuais que viviam nos sistemas de túneis da antiga escola de Willowbrook. Será que o Andrew Rand pode ter sequestrado e depois assassinado a Ethel Atwell? Pessoalmente, eu pendo mais pro não do que pro sim. Porque a Ethel era mais velha do que as outras supostas vítimas do Andrew, e ela não tinha nenhum tipo de deficiência intelectual. E esse parecia ser o alvo do Andrew, né? Eu acho que isso mostra que ele tinha um perfil de vítima muito claro e muito específico, no qual a Ethel e a enfermeira Xin Lee não se encaixavam. Mas é claro que não seria inédito um criminoso modificar ou se desviar do seu perfil habitual. Um dos primeiros lugares onde a polícia procurou a Ethel foi no local onde o corpo da Xin Lee foi encontrado. Ela também era enfermeira no local e o corpo da Xin Lee foi encontrado estrangulado e enterrado numa cova rasa. As duas mulheres eram da mesma faixa etária e trabalhavam em Willowbrook, fazendo basicamente a mesma coisa. Por isso, os policiais ficaram temerosos que pudesse haver um padrão e que a Ethel também tivesse sido assassinada pela mesma pessoa e largada no mesmo lugar. Eles ficaram aliviados quando chegaram lá e não encontraram o corpo da Ethel. Eu acho que o Andrew acaba sendo vinculado a essas duas mulheres porque uma das únicas vítimas comprovadas dele, a Jennifer Schwager, foi encontrada enterrada em Willowbrook. Inclusive, o corpo da Jennifer estava enterrado muito próximo ao local onde as chaves do carro da Ethel foram encontradas. Mas pode ser que isso seja só uma coincidência estranha. Outra coisa que faz as pessoas suspeitarem do Andrew no caso do desaparecimento da Ethel é que aquele esboço, aquele retrato falado feito pelas colegas de trabalho dela, que ouviram a comoção, ela sendo levada e tal, realmente parece com o Andrew Rand. Eu vou postar lá no Instagram, já falei, vou postar foto do Andrew Rand também, e aí vocês vão poder comparar, né, a foto dele antigamente, como ele era naquela época, com o esboço desse retrato falado. Eu acho que são, sim, muito parecidos, mas estava muito escuro naquele dia e as mulheres não conseguiram ver muito bem o homem que estava levando a Ethel. Então, assim, eu não sei quanta credibilidade a gente pode dar para esse retrato falado. Mas ele é uma das principais evidências que apontam para o Andrew como o possível responsável pelo desaparecimento da Ethel. O fato da Ethel ter gritado, "Você vai me machucar e não você vai me matar", faz muita gente especular que a Ethel conhecia o seu agressor e que aquela parecia uma situação de violência doméstica. Também dizem por aí, em alguns relatos sobre esse caso, que ao invés de dizer "você vai me machucar", que é "you're gonna hurt me", ela teria dito "você vai me bater", "you beat me", sabe? Então, assim, pode ser que as enfermeiras tenham
cada uma ouvido uma coisa, ou que as duas coisas soassem parecidas e elas não conseguiram distinguir o que a Ethel estava falando. Mas as fontes mais confiáveis falam que ela teria dito, você vai me machucar, entendeu? Mas por causa desse, você vai me bater, que aparece em alguns relatos, em algumas matérias sobre esse caso, essa história da violência doméstica acaba ganhando mais importância, entende? Essa teoria da violência doméstica acaba ganhando mais importância. Mas eu acho que a frase que ela usou, independente se for me machucar ou me bater, continua sendo meio genérica. Podia indicar que o agressor estava armado ou que ele estava puxando e machucando ela. De qualquer forma, eu pesquisei sobre a vida pessoal da Ethel para ver se poderia ter algum suspeito, sabe? Alguém com quem ela se relacionou, por exemplo. A Ethel era divorciada e ela se dava bem com um ex-marido. O Kenneth, o filho dela com quem eu conversei, disse que o pai dele morava no Brooklyn e que tinha um álibi para a manhã em que a Ethel desapareceu. Ele deu apoio para os filhos, para as netas e até para a ex-sogra depois do desaparecimento da Ethel, além de ter ajudado nas buscas por ela. O Kenneth também disse que ele não sabia de nenhum namorado ou cara com quem a mãe dele estivesse saindo. Ele acha que quem sequestrou ou matou a Ethel era alguém familiarizado com Willowbrook e os arredores. Não necessariamente ele acredita que tenha sido o Andre Rand, mas pode sim ter sido ele ou algum dos outros andarilhos que viviam por lá, ou até mesmo algum paciente que tivesse fugido. Isso acontecia com mais frequência do que o estado de Nova York gostaria de admitir, pacientes fugindo de Willowbrook. E eles tinham toda razão para tentar fugir daquele lugar, né? Motivo não faltava. E essa teoria do Kenneth é bem interessante, porque no dia do desaparecimento da Ethel, outra funcionária de Willowbrook alegou ter visto um paciente específico que ela temia no estacionamento pouco antes das 6 da manhã. O nome desse paciente está disponível em alguns documentos, mas eu não vou falar porque a gente não quer expor essa pessoa, né, à toa, assim, e a família dela também, sabe? Tem muita gente que não gosta nem de lembrar que Willowbrook existiu, muito menos ter o nome associado a essa instituição. É isso que eu tava pensando, talvez esse seja o pior. Essa funcionária estava chegando para trabalhar quando viu o paciente. Ela se sentiu assustada e resolveu ficar dentro do carro esperando algum tempo antes de sair. Quando o paciente parou de prestar atenção nela e foi vagar por aí, ela saiu do carro e correu para dentro. Esse paciente com certeza seria um ótimo suspeito, mas uma enfermeira do local contradisse essa história e afirmou que o paciente em questão estava na cama até às 6h50 daquela manhã. Outro motivo para eu não falar o nome do paciente, né? Afinal, outra pessoa disse que ele estava lá na cama dele dormindo quando a Ethel desapareceu. Então, qual das duas funcionárias estava falando a verdade? Será que a funcionária amedrontada confundiu esse paciente específico com algum outro que estava rondando por ali? Quem estava vagando no lado de fora de Willowbrook antes das 6 da manhã? Essa pergunta nunca foi respondida. A segurança no local era péssima, isso é um fato. Depois do assassinato da Shin Lee, que aconteceu 2 meses antes do desaparecimento da Ethel, os funcionários pediram que a direção do local e o estado de Nova York instalassem algumas luzes nos estacionamentos por questão de segurança mesmo, porque ficava muito escuro lá fora à noite e de madrugada, né, no raiar do dia. Mas nada foi feito. E qualquer um podia entrar lá à noite ou rondar em volta da instituição sem ser visto. Talvez, se tivessem tomado esse cuidado de instalar umas luzes ali fora, a gente soubesse mais informações sobre quem sequestrou a Ethel. Talvez ela nem tivesse sido sequestrada, em primeiro lugar. Se tivesse iluminado, acho difícil. Pois é. Onde será que a Ethel está? Eu acho possível que ela esteja enterrada na floresta em algum lugar próximo de onde ela foi sequestrada. A gente já discutiu várias vezes em casos diferentes sobre como é difícil encontrar um corpo numa floresta.
né? Como deve ser difícil encontrar um corpo numa floresta. E eu vou botar no nosso Instagram para vocês verem fotos de Willowbrook. Aí vocês vão conseguir ter uma noção de como aquele lugar era enorme e como a floresta atrás dele também era grande. Demorou 35 dias para encontrarem o corpo da Jennifer Schweiger enterrado ali numa cova rasa. Então é possível que a polícia tenha deixado passar, né? Tenha perdido de vista o corpo da Ethel quando conduziu a sua única busca. Que é bom frisar isso também. A polícia de Nova York conduziu uma única busca. Tudo bem que foi, né, uma busca que parece ter sido muito bem feita, com helicópteros, com cães, com policiais montados a cavalo, e 500 funcionários do Willowbrook participaram dessas buscas também. Mas foi só essa busca e nunca mais fizeram nada no caso da Ethel. O Andrew Rand é a única pessoa de interesse no caso do desaparecimento da Ethel. E eu acho que ele deve ser o culpado, sim, em todos ou quase todos esses casos de crianças ou pessoas vulneráveis que desapareceram em Staten Island. Não é à toa que ele ficou conhecido como o bicho-papão de Staten Island. Ele tirou vantagem de indivíduos extremamente vulneráveis e trabalhou naquela casa dos horrores que foi Willowbrook. Ele ainda ficou morando nos arredores por anos, acampando em pontos diferentes da floresta. Eu fico muito triste de pensar nessas crianças que sumiram, sabe? Crianças que provavelmente foram mortas por ele, e também de pensar nas crianças e adultos que sofreram em Willowbrook. Por mais de 4 décadas, a família da Ethel, incluindo os seus 4 filhos e seus netos, foi assombrada pelas questões de quem a sequestrou e por quê. Eu espero que um dia eles consigam descobrir o que aconteceu com ela e que o responsável pague pelo que fez. Os filhos dela já chegaram à conclusão de que a mãe deles muito provavelmente está morta e eles já fizeram um memorial para ela. Eles já têm um jazigo, onde está lá uma placa com o nome da Ethel, com o ano que ela nasceu, o dia que ela desapareceu, tudo bonitinho lá, onde eles sempre vão e botam flores, e eles têm esperança de que um dia eles possam, a mãe deles possa estar ali naquele jazigo de verdade, né? Porque, por enquanto, é só um túmulo vazio que eles visitam para prestar homenagem. É a forma que eles encontraram de ter um encerramento, sabe? Para esse caso. Mas eles ainda têm esperança, sim, que um dia a Ethel vai estar ali naquele túmulo. O corpo da Ethel vai estar ali naquele túmulo. Às vezes só precisa mais uma busca, né? Sim. Vai que. Pois é. Se só fizeram uma, né? Mas... A Ethel era um raio de luz naquela instituição medonha. Pessoas como ela são raras e é muito triste que ela tenha sido levada daquele jeito, e mais triste ainda que o caso dela não tenha tido a visibilidade que merece. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Cássia Cruz. Muito obrigada pelo seu apoio, Cássia. É graças a pessoas maravilhosas como você que eu tenho a chance de contar a história de outras pessoas maravilhosas como a Ethel, né? E teve a chance de contar 199 casos. 199 casos até agora. Vocês não se esqueçam que hoje à noite, né? Hoje, dia 10 de outubro, às 20 horas, vocês podem assistir a gravação especial do nosso episódio 200. Yeah! Então, a gente se vê lá. E se você quiser se tornar um apoiador, né? Faça como a Cássia. Vai lá no Apoia-se ou no Orelo e escolhe lá a sua categoria de detetive. E lembrando também, todo mundo que fizer apoio, manda uma mensagem, manda um oi no Instagram. Principalmente se não recebeu o e-mail logo com o link do grupo. A galera que tá no Apoia-se, eu boto o link ali no post fixado. O Orelo que eu tenho que ficar mandando e-mail. Por isso que eu tô pedindo, mande mensagem pra falar, eu gosto tanto de vocês que eu apoiei vocês. Uhum. E a gente vai ficar muito feliz de conhecer vocês e interagir no grupinho, certo? Certo. Não ficou tão bom, mas é o que tem pra hoje. Quem sabe no episódio 200 eu faço melhor. Vai ter mais pressão no episódio 200, né? Vai ter bastante gente assistindo.
O que aconteceu com a Ethel Atwell? Quem a sequestrou naquela manhã de 1978 e por quê? Será que foi o Andre Rand ou foi o paciente fugitivo de Willowbrook? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me conta o que você achou desse caso e qual a sua teoria preferida. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.